Capítulo 4. Das contribuições da empresa e do empregador doméstico. Seção 1ª. Das contribuições da empresa. Artigo 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de: Inciso 1º. 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador avulso, além das contribuições previstas nos artigos 202 e 204. Inciso 2º. 20% sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual. Inciso 3º. 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, observado, no que couber, as disposições dos parágrafos 7º e 8º do artigo 219. Inciso 4º. 2,5% sobre o total da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no inciso 1º do caput no artigo 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural. Parágrafo 1º. São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no parágrafo 9º do artigo 214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso 2º do parágrafo 5º. Parágrafo 2º. Integra a remuneração para os fins do disposto nos incisos 2º e 3º do caput, a bolsa de estudos paga ou creditada ao médico residente participante do programa de residência médica de que trata o artigo 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, na redação dada pela Lei nº 10.405, de 9 de janeiro de 2002. Parágrafo 3º. Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados de que tratam as alíneas I a I do inciso 5º do artigo 9º, em face de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a contribuição da empresa referente a esses segurados será de 20% sobre: Inciso 1º. O salário de contribuição do segurado nessa condição. Inciso 2º. A maior remuneração paga a empregados da empresa, ou. Inciso 3º. O salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores. Parágrafo 4º. A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete, carreta ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a 20% do rendimento bruto. Parágrafo 5º. No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente aos segurados é que se referem às alíneas G a I do inciso 5º do artigo 9º, observado o disposto no artigo 225 e legislação específica, será de 20% sobre: Inciso 1º. A remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho, de acordo com a escrituração contábil da empresa, ou. Inciso 2º. Os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício.
Parágrafo 6º. No caso de banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, inclusive associação de poupança e empréstimo, sociedade corretora, distribuidora de títulos e valores mobiliários, inclusive bolsa de mercadorias e de valores, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresa de seguros privados e de capitalização, agente autônomo de seguros privados e de crédito e entidade de previdência privada, aberta e fechada, além das contribuições referidas nos incisos 1º e 2º do caput e nos artigos 202 e 204, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1º e 2º do caput. Parágrafo 7º. A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do artigo 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, contribuirá na forma estabelecida no artigo 23 da referida lei, em substituição às contribuições de que tratam os incisos 1º a 4º do caput e os artigos 201-A, 202 e 204. Parágrafo 8º. A contribuição será sempre calculada na forma do inciso 2º do caput quando a remuneração ou retribuição for paga ou creditada à pessoa física, quando ausentes os requisitos que caracterizem o segurado como empregado, mesmo que não esteja inscrita no regime geral de previdência social. Parágrafos 9 a 14. Revogado. Parágrafo 15. Para os efeitos do inciso 4º do caput e do parágrafo 8º do artigo 202, considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, assim entendida a operação de venda ou consignação, observadas as disposições do parágrafo 5º do artigo 200. Parágrafo 16. A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o inciso 4º do caput e o parágrafo 8º do artigo 202 são de responsabilidade do produtor rural pessoa jurídica, não sendo admitida subrogação ao adquirente, consignatário ou cooperativa. Parágrafo 17. O produtor rural pessoa jurídica continua obrigado a arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas e em geral. Parágrafo 18. Revogado. Parágrafo 19. A cooperativa de trabalho não está sujeita à contribuição de que trata o inciso 2º do caput, em relação às importâncias por ela pagas, distribuídas ou creditadas aos respectivos cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que, por seu intermédio, tenham prestado a empresas. Parágrafo 20. A contribuição da empresa, relativamente aos serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho na atividade de transporte rodoviário de cargo ou passageiro, é de 15% sobre a parcela correspondente ao valor dos serviços prestados pelos cooperados, que não será inferior a 20% do valor da nota fiscal ou fatura. Parágrafo 21. O disposto no inciso 4º do caput não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma deste artigo e do artigo 202. Parágrafo 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural, explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de acordo com os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 201 e artigo 202. Artigo 201-A. A contribuição devida pela agroindústria,
definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas no inciso 1º do artigo 201 e artigo 202, ed. Inciso 1º. 2,5% destinados à Seguridade Social, é. Inciso 2º. 0,1% para o financiamento do benefício previsto nos artigos 64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folha de salários e registros contábeis distintos. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica. Inciso 1º. Às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, é. Inciso 2º. A pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no inciso 2º do parágrafo 4º ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. Artigo 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente. Artigo 201-C. Quando a cooperativa de produção rural contratar empregados para realizarem, exclusivamente, a colheita da produção de seus cooperados, as contribuições de que tratam o artigo 201, inciso 1º, e o artigo 202, relativas à folha de salário destes segurados, serão substituídas pela contribuição devida pelos cooperados, cujas colheitas sejam por eles realizadas, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma prevista no artigo 200, se pessoa física, no inciso 4º do caput do artigo 201 e no parágrafo 8º do artigo 202, se pessoa jurídica. Parágrafo 1º. A cooperativa deverá elaborar folha de salários distinta e apurar os encargos decorrentes da contratação de que trata o caput separadamente dos relativos aos seus empregados regulares, discriminadamente por cooperado, na forma definida pelo INSS. Parágrafo 2º. A cooperativa é diretamente responsável pela arrecadação e recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados contratados na forma deste artigo. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se à contribuição devida ao Serviço Nacional Rural. Artigo 201-D. As alíquotas de que tratam os incisos 1º e 2º do artigo 201, em relação às empresas que prestam serviços de tecnologia da informação, TI de Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC, ficam reduzidas de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Inciso 1º.
subtrair do valor da receita bruta total de venda de bens e serviços relativo aos 12 meses imediatamente anteriores ao trimestre calendário o valor correspondente aos impostos e as contribuições incidentes sobre venda. Inciso 2º. Identificar, no valor da receita bruta total resultante da operação prevista no inciso 1º, a parte relativa aos serviços mencionados nos parágrafos 3º e 4º que foram exportados. Inciso 3º. Dividir a receita bruta de exportação resultante do inciso 2º pela receita bruta total resultante do inciso 1º. Inciso 4º. Multiplicar a razão decorrente do inciso 3º por 1/10. Inciso 5º. Multiplicar o valor encontrado de acordo com a operação do inciso 4º por 100, para que se chegue ao percentual de redução. Inciso 6º. Subtrair de 20% o percentual resultante do inciso 5º, de forma que se obtenha a nova alíquota percentual a ser aplicada sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária. Parágrafo 1º. A alíquota apurada na forma do inciso 6º do caput será aplicada uniformemente nos meses que compõem o trimestre calendário. Parágrafo 2º. No caso de empresa em início de atividades ou sem receita de exportação até a data de publicação. Parágrafo 3º. Para efeito do caput, consideram-se os serviços de TIC. Inciso 1º. Análise e desenvolvimento de sistemas. Inciso 2º. Programação. Inciso 3º. Processamento de dados e congêneres. Inciso 4º. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. Inciso 5º. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Inciso 6º. Assessoria e consultoria em informática. Inciso 7º. Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, Inciso 8º. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços de call center. Parágrafo 5º. No caso das empresas que prestam serviços referidos nos parágrafos 3º e 4º, os valores das contribuições devidas a terceiros, denominados outras entidades ou fundos, com exceção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, ficam reduzidos no percentual resultante das operações referidas no caput de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Inciso 1º. Calcular a contribuição devida no mês a cada entidade ou fundo, levando em consideração as regras aplicadas às empresas em geral. Inciso 2º. Aplicar o percentual de redução, resultante do inciso 5º do caput, sobre o valor resultante do inciso 1º. Inciso 3º. Subtrair, do valor apurado na forma do inciso 1º, o valor obtido no inciso 2º, o que resultará no valor a ser recolhido a cada entidade ou fundo no mês. Parágrafo 6º. As reduções de que tratam o caput e o parágrafo 5º pressupõem o atendimento ao seguinte. Inciso 1º. Até 31 de dezembro de 2009, a empresa deverá implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais previsto em lei, caracterizado pela plena execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, conforme disciplinado nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo ainda estabelecer metas de melhoria das condições e do ambiente de trabalho que reduzam a ocorrência de benefícios por incapacidade decorrentes de acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais em pelo menos 5% em relação ao ano anterior.
Inciso 2º. Até 31 de dezembro de 2010, a empresa que comprovar estar executando o programa de prevenção de riscos ambientais e de doenças ocupacionais implantado nos prazos e forma estabelecidos no inciso 1º, terá presumido o atendimento à exigência fixada no inciso 1º do parágrafo 9º do artigo 14 da Lei nº 1.774, de 2008. Inciso 3º. A partir de 1º de janeiro de 2011, a empresa deverá comprovar a eficácia do respectivo programa de prevenção de riscos ambientais e de doenças ocupacionais, por meio de relatórios que atestem o atendimento da meta de redução de sinistralidade nele estabelecida. Inciso 4º. Revogado. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 6º, as empresas dos setores de TI e de TIC só farão jus às reduções de que tratam o caput e o parágrafo 5º se aplicarem montante igual ou superior a 10% do benefício auferido, alternativa ou cumulativamente em despesas. Inciso 1º. Para capacitação de pessoal, relacionada a aspectos técnicos associados aos serviços de TI e TIC, referidos no parágrafo 3º, bem como a serviços de call centers, aí incluída capacitação em temas diretamente relacionados com qualidade de produtos, processos ou sistemas, bem como a proficiência em línguas estrangeiras. Inciso 2º. Relacionadas ao desenvolvimento de atividades de avaliação de conformidade, incluindo certificação de produtos, serviços e sistemas, realizadas com entidades ou especialistas do país ou do exterior. Inciso 3º. Realizadas com desenvolvimento tecnológico de produtos, processos e serviços, sendo consideradas atividades de pesquisa e desenvolvimento entre aquelas dispostas nos artigos 24 e 25 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou Inciso 4º. Realizadas no apoio a projetos de desenvolvimento científico ou tecnológico, por instituições de pesquisa e desenvolvimento, conforme definidos nos artigos 27 e 28 do Decreto no 5.906, de 2006, devidamente credenciadas pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação, CAT, ou pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, CAPEDA. Parágrafo 8º. O valor do benefício e a especificação das contrapartidas referidos no parágrafo 7º deverão ser declarados formalmente pelas empresas beneficiárias, a cada exercício, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma a ser definida em ato daquele Ministério. Parágrafo 9º. Para fins do parágrafo 8º, as empresas beneficiadas pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, poderão deduzir do montante previsto no parágrafo 7º as despesas efetivamente realizadas, no atendimento às exigências da referida lei, observado o disposto no parágrafo 10. Parágrafo 10. O disposto no parágrafo 9 aplicar-se exclusivamente às despesas de mesma natureza das previstas no parágrafo 7º. Parágrafo 11. A União compensará, mensalmente, o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 68 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, no valor correspondente à renúncia previdenciária decorrente da desoneração de que trata este artigo, de forma a não afetar a apuração do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 12. A renúncia de que trata o parágrafo 11 consistirá na diferença entre o valor da contribuição que seria devido, como se não houvesse incentivo, e o valor da contribuição efetivamente recolhido. Parágrafo 13. O valor estimado da renúncia será incluído na lei orçamentária anual, sem prejuízo do repasse enquanto não constar na mencionada lei. Parágrafo 14. O não cumprimento das exigências de que tratam os parágrafos 6º e 7º implica a perda do direito das reduções de que tratam o caput e o parágrafo 5º, ensejando o recolhimento da diferença de contribuições com os acréscimos legais cabíveis. Artigo 202.
A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso. Inciso 1º. 1% para empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado leve. Inciso 2º. 2% para empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio, ou. Inciso 3º. 3% para empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave. Parágrafo 1º. As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Parágrafo 2º. O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 3º. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Parágrafo 4º. A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem uma relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, prevista no anexo inciso 5º. Parágrafo 5º. É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. Parágrafo 6º. Verificado erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica à pessoa física de que trata a linha do inciso 5º do caput do artigo 9º. Parágrafo 8º. Quando se tratar de produtor rural pessoa jurídica que se dedique à produção rural e contribua nos moldes do inciso 4º do caput do artigo 201, a contribuição referida neste artigo corresponde a 0,1% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Parágrafo 9º. Revogado. Parágrafo 10. Será devida contribuição adicional de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, a cargo da cooperativa de produção, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao cooperado filiado, na hipótese de exercício de atividade que autorize a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Parágrafo 11. Será devida contribuição adicional de 9, 7 ou 5 pontos percentuais, a cargo da empresa tomadora de serviços de cooperado filiado à cooperativa de trabalho, incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme a atividade exercida pelo cooperado permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Parágrafo 12. Para os fins do parágrafo 11, será emitida nota fiscal ou fatura de prestação de serviços específica para a atividade exercida pelo cooperado que permita a concessão de aposentadoria especial. Parágrafo 13. A empresa informará mensalmente, por meio da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, IFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos parágrafos 3º e 5º. Artigo 202-A. As alíquotas constantes nos incisos 1º a 3º
do artigo 202 serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100%, em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo fator acidentário de prevenção. FAP. Parágrafo 1º. O FAP consiste num multiplicador variável no intervalo contínuo de 5 décimos, 0,5000, a 2 inteiros, 2,0000, aplicado com 4 casas decimais, considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à respectiva alíquota. Parágrafo 2º. Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de 50%, de 35% e de 15%, respectivamente. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta. Inciso 1º. Para o índice de frequência, os registros de acidentes e doenças do trabalho informados ao INSS por meio de comunicação de acidente do trabalho. CAT de benefícios acidentários estabelecidos por nichos técnicos pela perícia médica do INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados. Inciso 2º. Para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência, como segue. Alínea A. Pensão por morte, peso de 50%. Alínea B. Aposentadoria por invalidez, peso de 30%, Alínea C. Auxílio-doença e auxílio-acidente, peso de 10% para cada um, Inciso 3º. Para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou devidos pela Previdência Social, apurados da seguinte forma. Alínea A. Nos casos de auxílio-doença, com base no tempo de afastamento do trabalhador, em meses e fração de mês, Alínea B. Nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante projeção da expectativa de sobrevida do segurado, na data de início do benefício, a partir da tábua de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Parágrafo 5º. O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês, no Diário Oficial da União, os ROIs dos percentis de frequência, gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. CNAE divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE subclasse. Parágrafo 6º. O FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua divulgação. Parágrafo 7º. Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de 2 anos, a partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados. Parágrafo 8º. Para a empresa constituída após janeiro de 2007, o FAP será calculado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao que completar 2 anos de constituição. Parágrafo 9º. Excepcionalmente, no primeiro processamento do FAP serão utilizados os dados de abril de 2007 a dezembro de 2008. Parágrafo 10.
A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP. Artigo 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 dias da sua divulgação oficial. Parágrafo 1º. A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP. Parágrafo 2º. Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de 30 dias da intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo. Parágrafo 3º. O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. Artigo 203. A fim de estimular investimentos destinados a diminuir os riscos ambientais no trabalho, o Ministério da Previdência e Assistência Social poderá alterar o enquadramento de empresa que demonstra melhoria das condições do trabalho, com redução dos agravos à saúde do trabalhador, obtida através de investimentos em prevenção e em sistemas gerenciais de risco. Parágrafo 1º. A alteração do enquadramento estará condicionada à inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos demais requisitos estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Parágrafo 2º. O Instituto Nacional do Seguro Social, com base principalmente na comunicação prevista no artigo 336, implementará sistema de controle e acompanhamento de acidentes do trabalho. Parágrafo 3º. Verificado o descumprimento por parte da empresa dos requisitos fixados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para fins de enquadramento de que trata o artigo anterior, o Instituto Nacional do Seguro Social procederá à notificação dos valores devidos. Artigo 204. As contribuições a cargo da empresa, provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, são arrecadadas, normatizadas, fiscalizadas e cobradas pela Secretaria da Receita Federal. Inciso 1º. Até 31 de março de 1992, 2% sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores, a partir de 1º de abril de 1992 até 31 de janeiro de 1999, 2% sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos termos da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, a partir de 1º de fevereiro de 1999, 3% sobre o faturamento, nos termos da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, Inciso 2º. Até 31 de dezembro de 1995, 10% sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado na forma do artigo 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990, a partir de 1º de janeiro de 1996, 8% sobre o lucro líquido, nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Parágrafos 1º a 3º. Revogado. Artigo 205. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, destinada à Seguridade Social, em substituição às previstas no inciso 1º do caput do artigo 201 e no artigo 202,
corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos esportivos de que participe em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo 1º. Cabe à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos esportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo 2º. Cabe à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo 3º. Cabe à empresa ou entidade que repassar recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, a responsabilidade de reter e recolher, no prazo estabelecido na linha B do inciso 1º do artigo 216, o percentual de 5% da receita bruta, inadmitida qualquer dedução. Parágrafo 4º. O Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto informará ao Instituto Nacional do Seguro Social, com a antecedência necessária, a realização de todo espetáculo esportivo de que a associação desportiva referida no caput participe no território nacional. Parágrafo 5º. O não recolhimento das contribuições a que se referem os parágrafos 1º e 3º nos prazos estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo e na linha B do inciso 1º do artigo 216, respectivamente, sujeitará os responsáveis ao pagamento de atualização monetária, quando couber, juros moratórios e multas, na forma do artigo 239. Parágrafo 6º. O não desconto ou a não retenção das contribuições a que se referem os parágrafos 1º e 3º sujeitará a entidade promotora do espetáculo, a empresa ou a entidade às penalidades previstas no artigo 283. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica às demais entidades desportivas, que continuam a contribuir na forma dos artigos 201, 202 e 204, a partir da competência novembro de 1991. Parágrafo 8º. O disposto no caput parágrafos 1º a 6º aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. Seção 2ª. Da isenção de contribuições. Artigo 206. A 210. Revogados. Seção 3ª. Da contribuição do empregador doméstico. Artigo 211. A contribuição do empregador doméstico é de 12% do salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço,